Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estou aqui de volta para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Hoje eu estou só eu e Deus, a minha esposa já está dormindo. Eu ia dormir, mas só que o Espírito Santo de Deus me incomodou para que eu viesse trazer essa palavra para a sua vida nessa noite. Antes de trazer a palavra, eu vou estar fazendo uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele venha me usar para a sua vida nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que vai estar entrando nessa live. Deus abençoe grandemente. Vou fazer a oração agora, nesse momento. Deus soberano Pai, todo-poderoso. Pai bendito, Pai amado, nesse momento, eu entro na Tua santa e poderosa presença. Em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor me concede de mais uma noite estar anunciando a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha tomando o primeiro lugar nessa noite, desse trabalho. Que venha trabalhando aqui nos corações dessas pessoas, de cada pessoa que vai adentrar nessa live para ouvir a Tua palavra. Me usa como canal de bênção para a vida daquele e daquela, Pai, que vai entrar nessa live. Assim como o Senhor tem me usado, Pai, em outras vezes. Me usa, Pai, mais uma vez, mas dessa vez de uma forma especial. Em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço, crendo na Tua manifestação, e que tudo que aconteça, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo amém, graças a Deus. Maravilhoso Tu és. Que Deus abençoe a vida de Luciana Santos e a vida de Josiane Santos. Amém. Palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Vou estar deixando uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 1, verso 1 em diante, que vai dizer assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém aproximou a porta das ovelhas. E ali havia um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Naquele lugar estava grande multidão de enfermos. Amém? Essa palavra é uma palavra muito conhecida que eu já vi muitas pessoas pregarem sobre essa palavra. Se você não ouviu, se você nunca pregou sobre ela, você já ouviu alguém pregar, já ouviu falar dessa palavra. Palavra conhecida. Vai falar que os judeus estavam fazendo uma festa. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai subir para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que Jesus
se aproxima da porta das ovelhas. E naquele lugar, a Bíblia nos diz que vai se encontrar um tanque, e naquele tanque se encontrava muitos enfermos, muitas pessoas cegas, coxos, paralíticos. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai até esse lugar. Jesus deixou de ir até uma festa para curar um paralítico que estava há 38 anos sofrendo com a enfermidade. Naquele tanque, parece que era a cada minuto, o anjo descia e agitava as águas. E aqueles que pulassem no tanque quando a água fosse agitada pelo anjo, essa pessoa era curada da sua enfermidade. Mas só que aquele homem estava ali, fazia já 38 anos que ele estava procurando a sua cura. Estava buscando a sua cura, mas toda a vida que o anjo descia, que ele ia pensar em pular, vinha outro e passava na sua frente. E ele estava ali procurando ser curado. Mas só que ele precisava de ajuda. Mas só quem pôde ajudar ele foi uma pessoa só. Jesus. Jesus deixou de ir para uma festa para curar um paralítico que há 38 anos estava sofrendo uma paralisia. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, vendo ele, pergunta se ele queria ficar curado. E ele vai dizer assim: eu não tenho nenhum homem que me ajude. Aqui vamos estar lendo a palavra. Aqui, ó, no verso 7. Senhor, não tenho homem algum que me ajude a me dirigir à água e me colocar no tanque, mas quando eu vou descer, outro vinha antes dele e pulava no tanque. Aquele homem era paralítico. Eu acho que ele ia se arrastando, mas antes dele chegar, chegava outro na frente dele e pulava. E aquela pessoa que pulava na frente dele era curada da sua enfermidade e ele estava lá. Ó, procurando ser curado. Mas ele não alcançou a cura pelo tanque. Mas ele alcançou a cura por Jesus. Jesus deixou de ir à festa para ir curar ele onde ele estava. E a Bíblia vai dizer no verso 8 que Jesus disse. Verso 8. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Jesus deu uma ordem para ele. Mandou aquele homem que fazia 38 anos tomar a sua cama e andasse. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem logo se viu curado. Se levantou, colocou a cama nas costas e saiu. Fazia 38 anos que aquele homem estava sofrendo, mas Jesus foi ao encontro dele para curar ele. Não foi no tempo que ele queria, mas foi no tempo de Deus. Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Muitas das vezes nós queremos algo do Senhor, mas queremos sempre no nosso tempo. Nós temos que fazer igual o salmista Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Todas as vezes, irmão, que
nós espera no Senhor, quando chega no tempo dele, ele nos dá aquilo que nós tanto necessitamos. No verso 9, vai dizer assim: e logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era no sábado. Jesus curou aquele homem num dia de sábado. Da mesma forma, ele pode curar você hoje. Eu não sei qual é a enfermidade que você está enfrentando, mas Jesus, ele está aqui para lhe curar nessa noite. Só abaixa se você crê. Eu peço que quem estiver na live, que puder compartilhar aí, para que venha alcançar outras vidas, assim como está alcançando a sua, venha alcançar outras pessoas. Eu peço que você compartilhe aí. Se precisar de oração, deixa nos comentários, que já eu vou estar orando pela sua vida. Que a Bíblia nos diz: onde tiver 2 ou 3, Jesus está presente. Pois dessa noite não é diferente, ele está presente. Nós não estamos vendo ele, irmão, mas a fé não é pelo que vê. A fé não é pelo que vê. A Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se espera. Eu e você não estamos vendo Jesus, mas nós estamos esperando nele. Amém? Verso 10. Verso 10 vai dizer que os judeus veem aquele homem carregando a cama no dia de sábado e vai dizer: por que tu está carregando essa cama no dia de sábado? Não é proibido? Porque para o judeu daquela época era proibido fazer tudo no sábado. Mas aquele homem estava carregando aquela cama porque Jesus tinha mandado. Jesus disse: levanta, toma o teu leite e vai e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem pegou a cama nas costas e saiu levando. E o judeu viu ele fazendo aquilo. Olha o que o judeu diz aqui no verso 10. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado: é sábado, não te é ilícito levar a cama? E o paralítico respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ele estava fazendo aquilo porque Jesus tinha mandado. Tu sabe por que Jesus mandou ele tomar a cama e andar? Foi para que lá na frente ele não viesse se esquecer da onde Jesus tinha tirado ele. Se não fosse Jesus que tivesse ido de encontro com ele, deixado de ir para a festa, e tivesse ido lá onde ele estava paralítico, ele tinha ficado lá, mas Jesus deixou de ir para a festa para curar ele no dia de sábado. Jesus hoje está aqui para curar você. Só basta que você creia. Amém? Verso 11. Verso 11, não, 12. Perguntaram, pois, quem é este homem que te disse: toma a tua cama e anda? Os judeus perguntam para o paralítico. O ex-paralítico, né, que tinha sido curado. Quem é este homem que mandou tu levar a cama? Mas só que aquele homem ele não sabia, porque quando Jesus curou ele, Jesus se retirou por causa da multidão que havia por ali, por causa daquela festa. Ali naquele lugar se encontrava multidão. Jesus curou ele e se retirou. E aquele homem não sabia quem é que tinha ali curado. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai para o templo e, chegando no templo, Jesus se encontra com aquele homem. No verso 14, vai dizer assim: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás curado, não
peques mais, para que não te suceda coisas pior. Jesus disse para aquele homem, não peque mais, para que não venha acontecer algo pior. E aquele homem vai e começa a anunciar. Ele vê Jesus no templo e começa a anunciar aos judeus que era ele que tinha curado ele. Era ele que tinha mandado ele tomar a cama e andar. No verso 15 vai dizer isso. Olha, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha lhe curado. Amém? Aquele homem, ele estava carregando a cama porque Jesus tinha mandado. Essa foi uma forma de agradecimento a Jesus, que ele carregou a cama. Jesus disse, toma tua cama e anda. Jesus, essa forma, isso que Jesus mandou ele fazer, parece que eu estava vendo Jesus dizendo, toma tua cama é para que tu não se esqueça de onde eu te tirei. E não viesse mais pecar, da mesma forma que Jesus disse, não peque mais para que não viesse acontecer algo pior. Onde Jesus chega, irmão, o que está dando errado começa a dar certo. Tudo que está dando errado começa a dar certo. Na vida de Pedro, no capítulo 5 de Lucas, vai nos dizer que Pedro tem passado o versículo, eu não me lembro o versículo, mas vai dizer que Pedro, se você for ler Lucas capítulo 5 em diante, você vai ver que Pedro tem passado a noite inteira pescando e não tem pegado nada. Por quê? Jesus não estava no barco dele. Pedro tinha passado uma noite ali, irmão, uma noite de dificuldade, uma noite de choro. Mas quem chegou pela manhã? A alegria, Jesus. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Pedro passou a noite inteira pescando e nada tinha pegado. Mas Jesus chegou pela manhã e mudou a situação. Pedro ia saindo, se aproximou da terra, estava ali ele, João e Tiago lavando as redes. Estava Pedro em um barco e Tiago e João estavam no outro barco. Estava faltando uma pessoa para o barco de Pedro. Qual era essa pessoa? Jesus. Por enquanto Jesus não entrou no barco de Pedro, tudo estava dando errado. Mas quando Jesus entrou, começou a dar certo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus sobe no barco de Pedro. Ali se encontrava uma multidão que Jesus estava ensinando. A multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra. Jesus olha e vê Pedro, Tiago e João lavando a rede. Jesus se aproxima do barco de Pedro, sobe e pede para Pedro empurrar um pouco o barco distante da terra, e de cima do barco Jesus está ensinando a multidão. Se Pedro não tivesse dado ouvido às palavras de Jesus, ele tinha ido para casa vazio, da mesma forma que ele entrou para pescar. Mas ele ouviu a palavra que Jesus estava ensinando, ele ouviu a palavra que Deus estava ensinando. E quando Jesus terminou de ensinar, Jesus disse, Pedro, vai até o alto mar. Estava dando tudo errado, irmão. Pedro passou a noite inteira e estava dando tudo errado, porque Pedro não tinha pegado nada. Mas quando Jesus disse, Pedro, vai até o alto mar, Pedro disse, Senhor, eu trabalhei a noite todinha, homem. Eu dizendo com as minhas palavras, irmão. Senhor, trabalhei a noite inteira e nada conseguimos apanhar, nada conseguimos pegar. Mas pela tua palavra eu vou e lançarei a minha rede.
E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que Pedro, quando Pedro vai e lança a rede, crendo na palavra de Deus, ele pega tanto do peixe, irmão, que ele sozinho ele não pôde puxar a rede, porque ele puxava a rede e a rede estava se rasgando, é tanto que ele chamou ajuda. Quando Jesus lançou a palavra, você pensa que ele foi só? Ele foi mais Jesus. Jesus disse, Pedro, vai até o outro mar. E Jesus foi mais ele no barco. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro lança a rede, ele pegou tanto peixe que a rede estava se rompendo, se rasgando. E a Bíblia nos diz que ele acena para Tiago e João, que estavam no outro barco, para que viessem lhe ajudar. E a Bíblia vai nos dizer que Tiago e João se aproximam no outro barco, enche ambos o barco. Quase que o barco afundava, irmão. Para quem ia para casa sem nada, quando Jesus entrou no barco, começou a dar certo. Os peixes que eles pegaram eram tantos que o barco quase ia a pique, a Bíblia nos diz, quase que afundava. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, vendo aquilo, vendo aquela maravilha, se apoderou-se dele um temor grande. Dele e de todos que estavam ali, a multidão, Tiago e Pedro, se apoderaram de um temor grande. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse, Pedro, não temas, porque de hoje em diante, tu não serás mais pescador de peixes, mas sim de homens. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, eles botam o barco na beira da praia, deixa tudo lá e segue Jesus. Deixa tudo lá, deixou o que ele tinha pegado, ele deixou para lá. Os peixes que ele tinha pegado, a rede que ele tinha usava para pescar, ele deixou para trás, o barco, deixou tudo para trás para seguir Jesus. Da mesma forma acontece na nossa vida. Quando eu e você não conhecemos Jesus, que nós temos um encontro com Jesus, nós deixamos tudo, nós deixamos droga, deixamos bebida, deixamos tudo para seguir Jesus. Da mesma forma que Jesus fez na vida de Pedro, ele fez na minha e na tua vida. Pedro, antes de Jesus chegar, Pedro usava a rede e lançava para pegar os peixes. Mas quando Jesus chamou Pedro, Pedro agora estava sendo a rede de Deus. Esse foi os primeiros discípulos de Jesus. Foi Pedro, João e Tiago. A Bíblia nos diz na epígrafe da palavra aqui, ó. Cadê? Deixa eu estar aqui lendo. A epígrafe da palavra. Aqui em Mateus capítulo 5. Lucas capítulo 5. Na epígrafe da palavra diz assim, ó, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos foram Tiago, Pedro e João, os primeiros discípulos de Jesus. E Pedro virou a rede de Deus para alcançar o quê? Vidas. Da mesma forma, Jesus fez na minha e na tua vida. Pedro era pescador e pecador. E Jesus perdoou o pecado dele e fez ele rede para alcançar almas. Amém? Quem está precisando aí de oração, irmão, deixa nos comentários. Que Deus abençoe a vida de Sônia Fernandes, Jaqueliane Andrade, minha sobrinha que está aí, Jaqueliane. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada pessoa que está nesse momento ouvindo a palavra de Deus. Aquieta minha alma,
Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. mas meu coração Não é teimoso demais pra admitir. se de depender é como viver perigosamente. Mente mais Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. No livro de Mateus capítulo 25 vai falar de 5 loucas e 5 prudentes. O primeiro versículo vai dizer assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Passagem conhecida que vai falar das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Eu e você temos que ser igual às prudentes. Temos que ir se preparando cada dia. Essas prudentes, irmão, essas 10 virgens, a Bíblia vai nos dizer que elas se prepararam e estavam esperando o esposo, mas só que a diferença é que 5 tinha mais azeite do que as outras. E a Bíblia vai nos dizer que por enquanto ela estava esperando o noivo não veio. Por quê? O noivo vai vir igual o ladrão, irmão. Quando o ladrão vai roubar a nossa casa, ele não vai dizer o dia que ele vai vir. O noivo que está se referindo a essa parábola, o noivo aqui é Jesus. Nós somos a noiva e Jesus é o noivo. E Jesus está voltando, irmão. Mas ele não pode de maneira nenhuma pegar nós igual as loucas. Ele tem que pegar nós igual as prudentes. A Bíblia vai nos dizer que por enquanto ela estava ali, ó, preparada, esperando, o noivo não veio. Mas elas pegaram, toscanarejaram e pegaram no sono e dormiram. E a Bíblia vai nos dizer que à meia-noite veio um homem e disse: aí vem o esposo. E a Bíblia vai nos dizer que elas se levantam, se prepara, está indo ao encontro do noivo. Mas antes de sair, irmão, a Bíblia vai nos dizer que as loucas vê que as suas lâmpadas estão se apagando. Vê que a sua lamparina está se apagando porque está acabando o azeite. Ela não tinha reserva, mas as prudentes tinham. E a Bíblia vai nos dizer que as loucas olham para as prudentes que tinham azeite e diz: dá um pouco do vosso azeite. E as prudentes vai dizer: não seja caso que falta a nós e nem a vós. Ide comprar ao vosso azeite. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que aquelas loucas saem para comprar o azeite, mas quando ela sai para comprar o azeite, quem chega? O esposo. E a Bíblia vai nos dizer que o esposo leva aquelas que estavam preparadas. Ele não esperou as que foram comprar azeite chegar. Por quê? Porque Jesus vai vir, mas ele não vai esperar ninguém se preparar. Ele vem buscar o que estiver preparado. Por isso que as prudentes foram, porque estava preparada. Mas as outras que foram comprar o azeite, foram se preparar, ficaram pelo lado de fora. E a Bíblia vai dizer que ele, levando as prudentes, entrou na borda e as prudentes participaram da festa. E a Bíblia vai nos dizer que logo depois as loucas chegam, as outras vezes chegam e batem na porta: Senhor, 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 abre-nos a porta. E a Bíblia vai nos dizer que ele diz, aqui no verso,
Show está lendo aqui no verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12. E ele disse: em verdade vos digo, em verdade vos digo que vos não conheço, que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai e orai, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai vir. Nós sabemos, irmão, que está muito próximo, porque tudo que está acontecendo, a palavra de Deus, tudo que está dizendo a palavra é o que está acontecendo. No fim do tempo, no fim dos tempos, a Bíblia vai nos dizer que o amor de muitos se esfriava. Pai se levantaria contra filho, filho se levantaria contra pai. Sogra se levantava contra a nora, e a nora contra a sogra. Ia acontecer guerras e rumores de guerra. Muitas coisas, irmão, estão acontecendo. Muitas coisas, ia acontecer peste, doenças. E é o que está acontecendo. Essa Covid-19 que nós estamos enfrentando é só mais uma de muitas que vem, irmão. Por enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos estar enfrentando isso. Mas lá, onde Jesus foi preparar lugar, lá não tem doença, não tem morte, não tem tristeza, é só alegria, paz. Por isso que nós temos que estar se preparando, irmão, a cada dia. Se preparando todos os dias na presença de Deus. Aqueles que estiverem dentro da arca não saiam, irmão, porque se sair o inimigo vai fazer de tudo para levar. Antigamente, o diabo ele pegava os servos de Deus, usava as pessoas para arrancar a cabeça dos servos de Deus, para fazer várias coisas. Hoje ele está agindo diferente. Hoje ele está matando primeiro espiritual e depois ele mata fisicamente para que nossa alma vá para o inferno. Porque antigamente, quando ele matava um, na mesma hora, o servo de Deus que ele matava ia para o céu. Hoje ele mata primeiro espiritual para matar depois fisicamente. Por isso que nós temos que vigiar e orar, para que Deus venha nos guardar disso. Nós estamos, pode até Deus deixar acontecer algo conosco, porque para que o nome dele venha a ser glorificado através da nossa vida. A Bíblia vai nos dizer, irmão, aqui no verso, aqui no mesmo livro de Mateus, Mateus capítulo 24, verso 38, vai dizer assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, aconteceu, amém, até que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. A Bíblia vai nos dizer que, assim como nos dias de Noé, vai vir a vinda de Jesus. Quando Jesus vier, vai ser da mesma maneira. O povo de hoje está do mesmo jeito do tempo de Noé. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que o povo ali tinha se apegado assim, tanto nas coisas materiais assim,
queria estar comendo, estar bebendo, casando, dava assim casamento, casava hoje e se separava amanhã. É o que está acontecendo hoje. Mas Noé entrou na arca, por permissão de Deus, disse Noé. Deus disse, Noé, constrói uma arca. Noé construiu a arca. E por enquanto Noé estava construindo a arca, Noé anunciava para as pessoas, dizendo que o dilúvio estava vindo. E as pessoas estavam cegas, não queria saber, chamava até Noé de louco, porque Noé estava construindo a arca, porque estava ouvindo, estava indo pela palavra de Deus. Deus disse, Noé, constrói a arca, Noé construiu. Deus disse, Noé, ajunta dentro da arca alimento para ti e para os animais. E Noé ajuntou alimento para ele, para a família dele e para os animais. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que Deus dá a ordem para Noé entrar na arca. Noé entra, fecha a porta por dentro e Deus sela a porta por fora. E a Bíblia vai nos dizer que o dilúvio veio, irmão, e matou todo o mundo, Só quem ficou foi Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres dos seus filhos. Só ficou essas pessoas. Se não fosse, irmão, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é tão grande, irmão, que essa é a causa de nós não sermos consumidos. Imagina se Deus fizesse da mesma maneira que fez no dia de Noé. Será que ele ia achar Noé na terra? Algumas pessoas parecidas com Noé na terra? Ou dessa vez ia todo mundo, irmão? Sabe por que Noé achou graças aos olhos de Deus? Porque ele não foi da maneira do povo, ele não foi do mesmo jeito que o povo era. Muitas das vezes eu e você quer fazer o que as pessoas fazem, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que ir por nós, temos que ver o que Deus está achando daquilo que nós estamos fazendo. Tem pessoas dentro da igreja, irmão, que quer fazer o que a outra pessoa está fazendo. Mas não pergunta a Deus se Deus está se agradando daquele ato. Olha, se Noé tivesse sido igual as pessoas estivessem bebendo, casando, se dando casamento, Noé tinha morrido também, irmão. Mas não era diferente. Noé era diferente. Por isso que Deus salvou ele e a sua família. Eu e você temos que ser imitadores de Cristo. Não imitador do homem, mas imitadores de Cristo. Temos que fazer o que ele fez nessa terra e que ele faz. Ele deixou uma ordem, irmão. Mas a ordem que ele deixou, primeiro, antes dele dar a ordem para ele, você fazer, ele foi lá e fez. Sabe qual foi? Marcos, capítulo 16, verso 15. Vai dizer, ide por todo o mundo, e disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Antes de ele dar uma ordem, essa ordem para mim você fazer, ele fez. Ele pregou, irmão, a palavra de Deus. Mas as pessoas hoje em dia, irmão, não quer pregar mais as palavras. A palavra que Jesus pregava. Eles estão igual os padres, irmão, escolhendo palavra da Bíblia, só palavrazinha de bênção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só palavra de bênção. Deus tem que levantar pessoas, irmão, igual João Batista nessa terra, que tinha coragem de dizer, irmão,
Não tinha medo, podia ser quem for, ele dizia na cara, raça de víbora. Quem vos ensinou se livrar da ira vindoura? Quem vos ensinou de se livrar da ira que vem? As pessoas hoje têm medo, irmão, de pregar a palavra de Deus, só querem pregar a vitória, só querem pegar a bênção. Do que adianta, irmão, eu e você está com um banco lá cheio de dinheiro, mas a vida espiritual está morta, irmão. Jesus disse, buscai primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas, mas as pessoas estão se invertendo, estão invertendo os princípios. As pessoas estão buscando primeiro as coisas e o reino está deixando de lado. Está buscando primeiro as coisas passageiras e as coisas eternas está deixando de lado. Qual é as coisas eternas? O reino. As coisas do reino não é passageira, as coisas do reino é eterna. Buscar primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas, irmão, dessa terra é passageira, mas o reino é eterno. É lá que eu e você vai estar. Por isso que a cada dia nós temos que se esforçar. Temos que se esforçar de estar na presença de Deus. Porque o diabo está aí nesse mundo, irmão, matando, roubando, destruindo. As pessoas que saem dentro da arca não tem mais prazer. O inimigo coloca na mente fraqueza que ele não consegue. Para que o inimigo venha matar, já matou o espiritual, agora ele está fazendo o quê? Tudo para matar fisicamente e levar a alma para o inferno. Todos os dias, irmão, nós passamos por uma luta, por uma peleja grande. Todos os dias, irmão, todos os dias. Às vezes o inimigo coloca na nossa mente cansaço de orar, de ler a Bíblia. Mas nós precisamos, irmão, de orar, de jejuar, de ler palavra. A vida do crente, irmão, tem que estar alicerçada. Se não tiver alicerçada, irmão, qualquer soprinho desse assim, até assim, ó, o crente sai da presença, porque não tem alicerce. Mas se tiver aqui, ó, palavra, oração e jejum, o crente vence qualquer tentação que vier. A palavra de Deus, irmão, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como purificar um jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Salmos 119. Vou estar aqui lendo. Salmos 119. Aqui, Salmo 119, verso 5, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o meu caminho, para o meu e o teu caminho. Se você for andar no escuro, se tiver um espinho lá, irmão, nós não vê, nós pisa. Mas com a palavra, quando a palavra ela é lâmpada para nossos pés, os nossos pés andam clareados. Tiver um buraco, nós se desvia do buraco. Esses buracos é o buraco do inimigo para que nós venha cair lá. Mas só que quem tem a lâmpada nos pés não cai, se desvia. Porque tem luz nos pés e luz no caminho. É a palavra de Deus. Lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Aqui, Salmos 119, verso 1 vai dizer assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei
do Senhor. Esse caminho reto é o caminho do Senhor. O caminho reto é o caminho do Senhor. É estreito, irmão. É apertado, mas é caminho de vitória. É caminho que vai levar nós para a alegria eterna. A Bíblia vai nos dizer que há caminho para o homem que parece ser caminho bom, mas deixa que no final desse caminho são caminho de morte. Quando eu estava nesse mundo, irmão, usando droga, fazendo tudo aí, ó, no mundo, eu pensava que aquele caminho que eu estava indo era caminhos bons. Mas se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida, irmão, estivesse alcançado a minha vida, eu tinha morrido e eu tinha ido para o inferno. Ou você pensa que não? Tinha, irmão. Porque eu não tinha o nome escrito no livro da vida. Não tinha o nome escrito no livro da vida. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Romanos 10:10, que diz que com o coração se crê. Eu posso crer com o coração, todo mundo crê, irmão. Mas tem muitas pessoas que creem, mas só que não confessou a Deus ainda. Quando nós confessamos a Deus, Ele nos escreve lá no livro da vida. E o nosso nome está lá. Não tem caneta, não tem borracha do inferno que apague. A borracha do céu apaga o nosso nome do livro da morte que está no inferno. Mas a borracha do inferno não apaga o nosso nome do livro da vida que está no céu. É tremendo, irmão. Deus tem o poder. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando aí você confessa o Senhor Jesus Cristo como Salvador, único e Salvador da nossa vida, o nosso nome é tirado do livro da morte e colocado no livro da vida. Qual é, onde você quer que o seu nome esteja? No livro da morte ou no livro da vida? Quem escolhe é você, irmão. Salmos 119, verso 9, diz assim: como purificar o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, observando conforme a palavra de Deus. Amém? Verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Quando nós escondemos a palavra, irmão, no coração, aquela palavra, ela é um escudo. Ela é um escudo. Quando eu e você pega um escudo, coloca na frente, se a pessoa jogar uma pedra, consegue nos atingir? Não consegue, porque nós estamos com o escudo. Da mesma forma é a palavra. Quando nós escondemos a palavra no nosso coração, o pecado tenta entrar, mas só que não consegue, porque ali tem um escudo. Qual é o escudo? A palavra. A palavra de Deus é o escudo, irmão. Amém? Verso 12: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. O salmista Davi estava dizendo: amado és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos, os teus mandamentos. O salmista Davi estava pedindo para que o Senhor viesse ensinar ele. A Bíblia nos diz que há dois caminhos, irmão. Só tem dois caminhos, só dois. Tem um caminho bem largão, que é o caminho do mundo. E um caminho bem estreitinho, que é o caminho de Deus. O caminho de Deus, nós passa peleja, nós passa luta, nós passa tantas as coisas, irmão, mas vale a pena. Do que adianta nós estar nesse mundo, ter carro, ter dinheiro, ter tudo, ter não sei quantas mulheres, ter não sei quantas casas, mas no final, nossa alma ser lançada no inferno. A carne, irmão, a carne ela gosta de tudo isso. Mas o Espírito não se agrada disso. O Espírito de Deus, ele se alimenta da palavra, da oração e do jejum. Da vontade de Deus. Mas a carne se alimenta com cachaça. Se alimenta com drogas. A carne só puxa para o lado disso. Por quê?
a carne, irmão, foi feita do pó da terra. A carne veio do pó da terra e pro pó ela volta. Quando nós morremos, nós vamos para onde? Para a terra. Amém? Quem vai pedir oração nessa noite? Deixa aí nos comentários. Tem quatro pessoas nessa noite aí, ouvindo aqui a palavra de Deus. A minha esposa hoje está ali dormindo. Nós chegamos da igreja, hoje foi um culto de ensino muito abençoado. E o Espírito Santo de Deus, eu ia dormir, irmão, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou para que eu viesse deixar uma palavra para a tua vida nessa noite. E eu estou aqui, né, fazendo a vontade de Deus. Às vezes nos dá um cansaço, irmão, mas quando nós estávamos para fazer a vontade de Deus, dá um cansaço. Mas quando nós estávamos no mundo, nós não tinha cansaço. Às vezes nós passávamos a noite em festa, mas no outro dia, se tivesse outra festa, nós estávamos lá. A Bíblia nos diz que os filhos das trevas é mais prudentes que os da luz. E pior que é verdade. É verdade, irmão. Aqueles filhos de Deus, muitas das vezes tem preguiça de fazer a vontade de Deus, mas quando estava no mundo, que era das trevas, fazia a vontade do inimigo, não tinha preguiça para fazer a vontade do inimigo. Por isso que a palavra nos diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus é a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Jesus é a luz, é a nossa luz. Se a luz não viesse ao mundo, nós íamos andar em quê? Em trevas, em escuridão. Quem é essa luz? Cristo, que nos livrou da condenação eterna, irmão. Ele nos livrou. Eu e você já estava até condenado, irmão, à morte, já condenado a, quando morrer, ir direto para o inferno. Mas só que Jesus veio para salvar a minha e a tua vida. Diga aí, irmão, pensa aqui comigo. Um pai pega o único filho que tem e dá para morrer por uma nação. Para morrer por uma nação que não merece, porque eu e você não merecemos nada. Eu e você não era para estar nem aqui, irmão, porque o que a gente faz é pecar contra Deus. Todos os dias, irmão. Pedro chegou uma vez para Jesus e disse, Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão quantas vezes? É 7, é? E Jesus disse, Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Ele perdoa você mais do que isso, irmão. E você todos os dias peca, todos os dias. Tem pessoa que, porque é conhecedor da Bíblia, conhecedor, homem, isso aí não salva não. O que vai salvar não é o conhecimento. O que vai salvar não é o conhecimento das escrituras que eu tenho. Se eu conhecer, eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmão. Mas se eu não praticar o que a palavra diz, eu posso até conhecer, pregar para você, você é salvo pela pregação que eu prego. Mas só que eu não sou salvo pelo conhecimento. Eu sou salvo pelo que a palavra diz, se eu pregar e praticar ela. Se eu não praticar, irmão. Tem muitos que dizem, não, eu prego para ser salvo. Não. Não prega para ser salvo. Nós pregamos porque nós somos salvos. Sabe por que a gente não prega para ser salvo? Para que ninguém se glorie. Imagine se a gente pregasse para ser salvo, muitos iam dizer, não, eu sou salvo porque eu prego. E assim pabular, mas só que a palavra nos diz isso, que a salvação é de graça. Pregar muito não salva. Pular muito não salva, rodopiar não salva. O que salva é temperança, mansidão. É o fruto do Espírito Santo que salva eu e você.
e a obediência à palavra de Deus. Salmos capítulo 1, verso 1 vai dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas do mundo. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aquelas pessoas que tem uma rodinha ali, ó, falando da vida dos outros. É melhor em você, irmão, se colocar numa roda de gente, de crente, que está falando da vida de Jesus. É muito melhor. Quando eu e você tem pessoas que tá lá, uma rodinha lá falando da vida dos outros, que eu e você que somos luz chegamos no meio dele e começamos a falar da palavra, o que são das trevas começa a se sair, de repente só fica você. Por quê? Tá nas trevas. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Eu peço a você que não compartilhou essa live, eu peço se você quiser compartilhar, compartilhe essa live para que venha alcançar mais vidas. Eu quero pedir a sua ajuda para também você ir lá no canal do YouTube. Não vai custar nada, irmão. Não estou pedindo aqui dinheiro, não estou pedindo nada. Não vai custar nada. Só para você ir lá no canal no YouTube, se inscrever lá no canal que eu tenho no YouTube. Essa live vai para lá, para o canal. Toda live que eu faço aqui, eu coloco lá no canal no YouTube. O nome do canal é Irmão Alquijean, missionário da live. Só botar Irmão Alquijean que aparece lá. Esse vídeo vai estar aparecendo lá no canal, no YouTube. Eu peço que você vá lá, se inscreva no canal. Olhe lá, irmão, como é que eu era antes e a mudança que Deus fez na minha vida. Mas para que o Senhor viesse fazer essa mudança na minha vida, eu tive que largar tudo, irmão. Eu vim do jeito que eu estava. Mas o Senhor me libertou, irmão, de tudo. Eu vim usando droga, fazendo tudo, todas as coisas desse mundo. Quando nós aceitamos Jesus, irmão, tem pessoas que querem que a gente mude do dia para a noite, mas quem faz a mudança não é nem nós mesmos, irmão. Quem faz a mudança é Deus na nossa vida. Muitas das vezes eu pensava, eu vou aceitar Jesus, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Mas isso é o capeta, colocando isso na nossa mente. Porque você pensa que ele quer que eu e você seja salvo? Eu e você nunca foi no céu, irmão, mas o diabo ele já foi, porque ele era um anjo de luz de Deus. Deus criou ele para ranger os anjos no céu. Ele andava e o som de música saía dele. Mas só que um dia, Deus olhou para ele e viu que ele queria ser semelhante a Deus. Ele dizia no seu coração que ia pegar o trono dele e ia levar acima das estrelas de Deus. E Deus pegou e deixou ele, ó. Deixou ele bem à vontade para ver que aquilo, para ver se ele perdia aquilo, mas só que ia piorando cada vez mais. Cada vez mais ia aumentando aquele desejo que ele tinha de ser semelhante a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele foi lançado do céu para a terra. Ele é um anjo caído, irmão. O diabo é um anjo caído. Ele sabe o que está preparado para mim e para você. Para ele, Deus nos fez uma promessa, irmão. Do jeito que Deus fez uma promessa para mim e para você, que foi preparar lugar para que onde ele estivesse, nós esteja também. Deus também fez uma promessa para o inimigo, mas só que a promessa é diferente. Sabe qual foi a promessa que Deus fez? Que ele ia ser lançado no fogo e enxofre. Aí você acha que o diabo ele não vai tentar levar muitos para lá não? Mas ele, do jeito que ele conseguiu trazer para a terra até essa parte dos anjos, ele está conseguindo levar da terra para o inferno muitos.
Ele sabe o que está preparado para mim e para você. É tanto que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século, que é Satanás, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que o Evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles, sobre a vida dessas pessoas. O diabo tem cegado as pessoas para que as pessoas não venham querer estar na igreja, não venham querer escutar a palavra. Porque quando nós escutamos a palavra ela gera fé no nosso coração. E a fé, e quando nós geramos, quando o nosso coração está cheio de fé, irmão, o nosso agir é diferente. No lugar de nós ir para a festa do mundo, nós vamos para a festa da igreja. Nós vamos para os cultos, porque nós estamos cheios de fé. A fé vai nos levar para canto que é da vontade de Deus. Deus, quando Ele nos tira desse mundo, Ele nos faz sempre uma promessa. Ele nos tira desse mundo. E desde o começo, irmão, quando eu e você nasce, nós já temos um chamado de Deus. Mas só que a nossa mãe, muitas das vezes, não ensina o caminho que nós devemos andar. E lá na frente ela se arrepende, porque muitas das vezes, a mãe até ensina. Mas tem muitas mães que não ensinam o caminho que o filho deve andar. O caminho que o filho deve andar é o caminho de Deus. Se lá na frente, quando ele crescer, ele se desviar, aí é ele Deus. Mas só que muitas das vezes as mães não ensinam o caminho que o filho deve andar. Lá na frente um filho vira drogado, vira traficante, vira uma pessoa matadora. A mãe quer tirar e não pode mais, porque não ensinou, não educou o filho quando era pequeno. Amém? A Bíblia nos diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Qual é esse caminho? O caminho estreito, o caminho de Cristo. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 4, vai dizer, vai falar da tentação de Jesus. Deixa eu estar lendo aqui, irmão. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 fala das tentações de Jesus. Em Mateus capítulo 3, vai falar do batismo de Jesus. Olha o que vai dizer a palavra. Então Jesus veio da Galileia, ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunhou-se dizendo, eu pereço de ser batizado por ti, em vez de tu a mim. E Jesus respondeu e disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. A Bíblia vai nos dizer que Jesus está vindo, irmão, da Galileia, para ser batizado por João, lá no Rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que João vai dizer, Senhor, eu que pereço ser batizado por ti, em vez de tu a mim. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse para ele, deixa por agora, porque nós viemos para cumprir toda a justiça. E a Bíblia vai dizer que João vai batizar Jesus. Quando ele coloca Jesus dentro da água, o céu vai se encontrar fechado. Antes de Jesus descer na água, o céu vai se encontrar fechado. Mas quando Jesus desce e se levanta da água, o céu se encontrará aberto. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus desce
em forma corpórea de uma pomba. E Jesus é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é, antes de Jesus ser conduzido para o deserto, o Espírito Santo desce sobre ele, Deus fala, o céu primeiramente, o céu é aberto, o Espírito Santo descendo e Deus falando. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E agora Jesus vai ser conduzido para o deserto. Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, irmão, não é nós que vamos para onde nós queremos. Nós temos que ir para onde o Espírito Santo quer nos conduzir. Jesus foi cheio do Espírito Santo, irmão. E para onde o Espírito Santo levou ele? A Bíblia vai dizer que naquele lugar estava ali um bocado de gente. Mas quando o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, só estava ali, ó, Jesus, o Espírito Santo. E quem é que estava esperando Jesus lá no deserto? O diabo, para tentar Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no verso 4 que Jesus, sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. E terminando, o diabo chega para tentar ele e ele vai dizer, o diabo vai dizer, se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. Manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus vai dizer para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é muita verdade, irmão. O pão só serve para que o nosso corpo não venha se enfraquecer, mas nós vivemos mesmo da palavra. Eu e você vive da palavra. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai ser conduzido. Deixa eu estar aqui no verso 4. Cadê? Verso 4 vai dizer aqui. No verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa. Quem transportou Jesus não foi o diabo. Quem transportou Jesus foi o Espírito Santo. O Espírito Santo estava conduzindo Jesus. Conduziu Jesus ao deserto. E o diabo chegou, tentou ele da primeira vez. E Jesus, ele sujeitou a Deus e resistiu o diabo, irmão. Da mesma forma tem que ser você. Quando o diabo mandar a gente fazer uma coisa, nós temos que sujeitar a Deus e resistir o diabo. Ele vai fugir de nós. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora está sendo conduzido ao pináculo do templo. E chegando no pináculo do templo, irmão, quem é que vai estar lá? O diabo, para tentar mais uma vez. É o que o diabo vai dizer. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ele usou aqui, irmão, uma passagem do Salmo 91, uma passagem, um versículo daquele salmo. O diabo usou. Mas só que Jesus, irmão, Jesus deu mais uma cipuada no diabo. Olha o que Jesus disse. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tentou, irmão, bater em Jesus com a palavra. E Jesus pegou a palavra e deu 3 golpes nele. Sabe qual foi o primeiro? Que nem só de pão viverá o homem. O segundo, não tentarás o Senhor teu Deus. E o terceiro, agora Jesus vai ser conduzido pelo Espírito a um alto monte. E a Bíblia vai nos dizer que o diabo chega perto dele e diz, olha, tá vendo esse mundo? Tudo isso eu te darei se tu se prostrar diante de mim e me adorar. Quando eu e você está nesse mundo, irmão, o diabo nos oferece tudo desse mundo, para que nós venhamos se prostrar a ele e adorar a ele. E muitas das vezes eu e você até caímos, mas só que Jesus não caiu.
Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, não só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que o diabo ele foge de Jesus. É o que a palavra lá em Tiago diz. Tiago, se eu não me falha a memória. Tiago capítulo 7, verso 4, que vai dizer, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu. Jesus sujeitou a Deus e resistiu ao diabo e o diabo fugiu, irmão dele. Da mesma forma temos que fazer. Toda vida que o diabo mandar eu e você fazer uma coisa. Porque o diabo ele também, ele manda, ele não vai chegar para você e mandar assim, obrigar. Mas ele vai jogar uma seta no nosso pensamento. Quando eu e você vai falar algum palavrão, é o diabo que lança essa seta na nossa mente. Cabe eu e a você atender a ele. Mas se nós temos que sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Quando ele mandar a gente falar um palavrão, está repreendido em nome de Jesus. E o diabo vai fugir de nós, irmão. Toda vez que ele tentar nos tentar, nós temos que resistir. Resistir a ele, sujeitar a Deus. Que o diabo vai fugir de nós. A palavra do Senhor diz, se aproximasse de Deus e ele se aproximará de vós. Amém? Eu vou estar encerrando, irmão, a live. Já é 12 horas e 22 minutos. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmão, pela rica oportunidade. Quero agradecer pela participação de todos que estão até aí agora, nesse momento. Que está aí é Luana Santos, Josiane Santos, Sônia Fernandes e minha sobrinha Jaqueliane Andrade está aí também na live. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou estar fazendo a oração, encerrando a live. Deus já falou, irmão, através da palavra dele. Deus já falou grandemente aqui. Quem estava atento, você está atento porque você está aí até agora. Você ouviu a voz de Deus nesse momento. Nesse momento de tempo que você está aqui. Irmão, deixa nos comentários aí o pedido de oração. Eu vou encerrar a live, mas deixa nos comentários porque de madrugada eu vou estar se levantando para orar. Se você deixar aí, eu vou me lembrar, eu vou orar pela sua vida. Todo dia de madrugada, irmão, eu me levanto às 3 da manhã para orar, porque eu necessito. E sem Deus nada eu e você podemos fazer. Nós temos que clamar a Ele. Porque a palavra do Senhor diz, clamar. Se eu e você clamar a Deus, Ele vai nos mostrar coisas ocultas que nem eu e você sabe. Pois deixa nos comentários, irmão. Eu vou encerrar, vou orar, vou encerrar. Deixa nos comentários o seu nome. A pessoa que você quer pedir oração, que quando... De madrugada, quando eu se levantar para orar, eu vou orar pela sua vida. Pelas pessoas que deixarem aí. Vou estar orando nesse momento. E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nesse momento. Amém? Deus soberano Pai, todo-poderoso. Pai bendito, Pai amado, nesse momento estamos na Tua santa e poderosa presença. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por Tua presença, por Tua palavra. Muito obrigado por ter me usado, Espírito Santo de Deus. Conduz a vida de cada pessoa que está aqui até agora, nesse momento. Concede uma noite de sono tranquila, Pai. Concede uma noite de sono restauradora. Vá abençoando o dia de amanhã dele, Pai. Se assim o Senhor nos conceder um dia amanhã, se assim o Senhor não voltar. Pai, abençoa grandemente a família, o trabalho, os filhos. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida deles nas Tuas mãos. Faz conforme, Pai, a Tua vontade e Teu agrado. Eu quero te agradecer pelo Senhor ter me usado, ter usado a minha boca, ter usado a minha vida
para trazer a tua palavra para o teu povo nessa noite. Assim eu te peço, muito obrigado por esse momento. Me concede, Pai, uma noite de sono tranquilo, uma noite de sono de restauradora, na tua santa e poderosa presença. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu digo amém, graças a Deus. Antes de encerrar, eu vou deixar 2 versículos, irmão. Toda a vida, antes de eu encerrar, eu deixo esse versículo, esses 2 versículos. Salmos 37, versículo 5, vai dizer assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmão? A paz do Senhor e até a próxima. E não se esqueça que o céu é o limite, mas só tem um caminho. Sabe quem é? Jesus. A paz do Senhor. Tenha uma boa noite na presença de Deus. E até a próxima.